crianças, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Cada dia mais vocês estão aprendendo. Parabéns para vocês. E hoje, dia 4 de outubro, iniciaremos o nosso quarto bimestre. É o último. Estamos já no fim do segundo ano. O ano que vem estaremos no terceiro ano, o último da alfabetização. E vocês estão aprendendo cada dia mais. Estou orgulhosa de vocês. Agora, nós vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa na página 156 até a 159. E finalmente chegamos aos quadrinhos. Quem gosta de história em quadrinhos? Vamos ver então o que é isso? Que leitura é essa? A atividade da página 156 pede para vocês recortarem das páginas do 303 a história completa, mas que está fora de ordem. E aí vocês vão ler e vão descobrir o começo, o meio e o fim dessa história em quadrinhos. Bem, quem escreveu essa história foi Maurício de Souza. Ele nasceu em Santa Isabel, no estado de São Paulo, no ano de 1935. É o criador da Turma da Mônica, uma série de quadrinhos inspiradas em seus filhos e familiares. Para início, nós vamos recortar lá os 3 quadrinhos, né? Então, temos 3 partes, o começo, o meio e o fim. O começo tem sempre o título, né? Nós temos ali o título, Magali, hein? Parabéns! Então, nós temos aquele primeiro quadrinho que está dizendo assim, Magali, Magali, Magali. Né? As crianças estão cantando Magali, Magali, Magali. E ali, ela faz aniversário, né? Quantos aninhos ela está fazendo? Pela velhinha do bolo, 7 aninhos, né? E o segundo? Será que é quando a Magali come tudo? Ou é quando a Magali está soprando a velhinha? O segundo é quando a Magali está soprando a velhinha. E a Mônica diz assim, não se esqueça de fazer um desejo antes de apagar a velhinha. E o último quadrinho é desejo realizado. Comeu todo o bolo, olha como é que ficou os convidados. Surpresos, né? Como que uma pessoa consegue comer um bolo sozinha, todinho? Isso é gulodice, né? Não pode. E aí, no último quadrinho, nós vemos a palavra fim, que indica que esse é o último quadrinho mesmo, tá bom? Aí, nas atividades da página 157, temos lá. Número 1. Releia o título da história em quadrinhos. Magali em Parabéns. Letra A. Quem é o personagem principal da história? Magali. Letra B. Circule o nome dela lá no título. Letra C. O que aparece no lugar do pingo da letra I? Uma maçã. Letra D. A troca do pingo do I por essa imagem mostra ao leitor qual é a característica da personagem? Mostra que ela é o quê? Gulosa, comilona, né? Letra E. Qual é a ligação entre o título e o que acontece na história? O quadrinho mostra o aniversário de Magali. E os convidados estão comemorando a data com ela e cantando parabéns para você. Atividade 2. Observe o primeiro quadrinho. Que elementos desse quadrinho, imagens, falas dos personagens, mostram ao leitor que tipo de comemoração está havendo? Então, olha só. No primeiro quadrinho, nós vemos o quê? A mesinha com docinhos, os coleguinhas da Magali, o bolo, a velhinha. Isso tudo indica que é um aniversário, não é? As crianças estão batendo palmas e dizendo em voz alta ao mesmo tempo o nome da aniversariante. Magali, Magali. Letra B. Pela expressão do rosto dos personagens nesse quadrinho, eles estão tristes, alegres, irritados ou com sono? Nesse quadrinho que eles estão cantando parabéns para a amiguinha Magali, eles estão como?
Página 158, nós estudaremos a atividade 3. Releia este balão da fala do segundo quadrinho, que é a fala da Mônica, né? Não se esqueça de fazer um desejo antes de apagar a velinha. Letra A. Nessa fala da Mônica, desejo é o mesmo que vontade, pedido ou objetivo? Letra B. Fazer um desejo antes de apagar a velinha ou cortar o bolo é o costume que existe em muitas famílias. Você conhecia esse costume? O que as pessoas costumam desejar ao aniversariante? Paz, saúde, felicidade, não é? E essas são as palavras que as pessoas desejam aos aniversariantes. Que ela tenha sucesso, não é mesmo? Observe o terceiro quadrinho e converse com os colegas e a professora sobre as questões a seguir. Vamos ver o terceiro quadrinho. Desejo realizado. Letra A. O que Magali desejou ao apagar as velinhas? Então, ela desejou o quê? Comer o bolo inteirinho, não foi? Letra B. E ela realizou esse desejo? Sim, né? Letra C. Como os amigos dela estão se sentindo nesse quadrinho? O que você observou para responder? Como os amigos estão se sentindo agora? Frustrados, né? Poxa vida, vim aqui comemorar o aniversário da coleguinha e ela comeu o bolo sozinha. Frustração, meu pai. É comum nas histórias em quadrinho, o último quadrinho surpreender o leitor, apresentando algo diferente do que ele espera. Esse é um recurso para tornar a história divertida. Na verdade, nós esperávamos que a Magali fosse apagar a velinha e repartir o bolo com os amigos, não é? Tarefa 5. Para produzir o humor, nessa história a personagem come um bolo inteiro de uma só vez. Converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Letra A. Ao comer o bolo todo, a Magali pensou nos seus amigos? O que eles iam comer? Letra B. Na vida real, é saudável comer tanto bolo de uma vez só? Letra C. Como deve ser uma alimentação saudável? Nós estudamos no último vídeo que eu passei para vocês na sexta-feira sobre alimentação saudável. Quem não come direito acaba engordando que nem aquela personagem daquela historinha. E ela se sentia muito mal por isso, não é? Tinha alguns brinquedos que ela não conseguia nem brincar, nem participar de algumas atividades porque ela ficava cansada. Então, nós temos que respeitar e seguir os conselhos da pirâmide da alimentação, como aquele nutricionista orientou ela. E a gente, fazendo a dieta certinho, comendo na hora certa e comendo educadamente, nós conseguimos crescer com saúde. Isso é uma alimentação saudável. Tarefa 6. Compare o formato desses balões de fala e ligue o que eles indicam. Magali, Magali, não se esqueça de fazer um desejo antes de apagar a velinha. Fala um tom de voz normal e o outro fala num tom de voz alto. Quando estão gritando Magali, Magali, estão falando bem alto, né? E quando a Mônica fala para Magali que não é para ela esquecer de fazer um desejo antes de apagar a velinha, é um tom normal de fala, não é? Tarefa 7. Ligue cada tipo de balão ao que ele exprime. Então, vamos lá. Aquele balão agitado, assim, é o grito. Aquele balão que é pontilhado é o sussurro. É o cochicho. Está cochichando. É um sussurro. E aquele balão que parece uma nuvem é um pensamento. O formato dos balões de fala
pode indicar se o personagem falou em um tom de voz normal, gritando ou sussurrando. Os balões de fala podem ainda representar pensamento do personagem. Temos ainda a atividade da apostila. Na apostila, nós estudaremos a página 2. Vamos estudar um pouco de matemática? Em matemática, nós vamos estudar números até 30. Então, vamos lá. Vocês vão observar o material dourado representado na tarefa 1 e vai colocar o número que ele representa. Nós contamos as dezenas dessa maneira: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Porque elas são organizadas de 10 em 10. Esse cubinho aí tem 10 unidades grudadinhas. Então, cada dezena vale 10. Então, se eu tenho duas dezenas e duas unidades, então eu tenho 10, 20, 21, 22. Esse número representa o 22. Se são duas dezenas, então eu tenho que escrever o número 2. Se são duas unidades, eu tenho que escrever o número 2. E assim vocês vão fazer com os outros números também. E vão chegar até o número 28. E aí, vocês vão organizar eles por ordem crescente, do 21 até o 28. Tarefa 2, vocês vão seguir os números completando a tabela. Na tarefa 3, vocês vão fazer o agrupamento de 10 unidades. Cada 10 vocês vão circular, tá bom? E aí vocês vão responder: quantos grupos vocês conseguiram fazer? Quantos quadradinhos ficaram sem fazer grupo? E qual o total desses grupos que vocês fizeram? Desses 2 grupos que vocês conseguiram fazer, qual o total de quadradinhos que tem nesses 2 grupos? E depois vocês vão colocar o número que representa toda a quantidade junto, nas unidades e das dezenas. E a tarefa 4, vocês vão procurar qual que é o balãozinho que tem 2 dezenas. Cada dezena é 10, então vocês vão procurar o balãozinho que possui 20 unidades. Por hoje é só, um beijinho e até amanhã. Tchau!